Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos vocês. Que Deus assim os abençoe, os enche de graça, os encha de muito desejo de louvá-lo, de bendizê-lo. Sim, de termos um tempo juntos, mesmo separados. Só estou junto aqui com o pastor David, entendeu? Tá bem, pastor? Graça e paz. Graça e paz, pastor Júnior. Graça e paz, queridos irmãos. Que seja um tempo abençoador para o seu coração e para o nosso coração nessa noite. Amém. Você tem motivos para agradecer a Deus? Eu espero que sim. Eu espero que Deus continue a falar ao seu coração, te encher de graça, te encher de favor, e que especialmente nessa noite tenhamos muita coisa a refletir. Dentro de tudo que a gente poderia mencionar, existe algo mais importante. O favor de Deus continua sobre nós. A graça de Deus continua a ser real, suas misericórdias continuam a ser renovadas sobre a vida de cada um de nós, de cada um daqueles que pertencem a Deus. E hoje, não diferentemente, nós queremos agradecê-lo. Nossa pergunta, mais uma vez, é essa: você tem motivos para agradecer a Deus? Eu espero que você reconheça tais motivos, porque motivos todos nós temos. Deus continua a ser bom e continua a fazer com que seu favor apareça sobre pessoas boas, sobre pessoas más, sobre justos, sobre ímpios. Que o Senhor se alegre conosco nessa noite. Você que já conectou, se quiser transmitir o sinal do seu celular para o televisor, faça isso. Chame aqueles que estão na sua casa. Agora é uma hora que você tem que desativar tudo. Você que é chefe da família aí, meu amigo, é hora de falar para o pessoal desligar videogame, desligar outros televisores. Chame todo mundo para a sala, chame todo mundo para o quarto ou para a cozinha, onde for. É tempo da gente parar um pouco durante o dia e ouvir a voz de Deus. Hoje nós falaremos sobre um tema extremamente pertinente. O tema de hoje vai ser esse: a brevidade da vida. A brevidade da vida. Está passando rápido, não está não, pastor David? Rapaz, parece que foi ontem que eu tinha feito 20 anos. Não foi? Não. Você está com quantos anos, pastor? 32. 32, aleluia, um dia eu chego lá. Não? Eu estou com 37, nasci em 82, você nasceu? 88. 88, maravilha, ainda faço aniversário esse ano, hein? Desde já, estou aceitando presentes, meu aniversário em outubro, aleluias. Eu já tô aqui dando a dica, hein? Eu vestia M, agora é G. Viva o bolonavírus dessa quarentena. Ai, misericórdia, gente. Brevidade da vida. Pergunta que a gente vai fazer para você hoje gira em torno disso aqui. Se você soubesse que teria apenas mais 30 dias de vida, como você viveria se soubesse que só tem mais 30 dias de vida? Como você viveria? Tem alguns que, infelizmente, por causa de seus princípios, fariam tudo que não fazem por terem medo de colher alguma consequência negativa. Alguns outros se dedicariam a passar um tempo de qualidade. Aqueles que têm um compromisso com Deus, obviamente, precisam ter uma resposta muito mais clara, muito mais definida e muito mais correta diante de uma pergunta como essa. A gente aqui, então, já parte desse princípio. Você, como alguém que ama a Deus, que zela pelo seu compromisso diante de Deus, você que tem temor diante de Deus, como você viveria se soubesse que só tem mais 30 dias de vida? Essa pergunta envolve um contexto muito mais amplo. Essa pergunta foi feita aqui na igreja em abril de 2017. Nós fizemos uma série de mensagens aqui com o tema 30 dias para viver. E alguns que são membros aqui da terceira igreja vão se lembrar. 30 dias para viver. Quem se lembra disso, mande um sinal aí, mande um eu me lembro. Porque nós falamos, enfatizamos, se não me engano era uma série de mensagens. Pastor David estava aqui, estava como licenciado. Licenciado. O Marquinhos, que hoje é pastor, também estava aqui na igreja. E nós revezamos nesse tema, e Deus nos abençoou demais, tivemos um tempo muito produtivo em relação a isso. Óbvio que naquela época, nossas perspectivas em relação à igreja eram diferentes, até porque não estávamos de quarentena, não tinha a possibilidade da gente pensar
em ser infectado por um vírus de uma hora para outra? Tinha essa possibilidade lá atrás, mas agora é muito mais real, muito mais palpável. Até eu imagino que nossas prioridades mudaram um pouco nesses últimos dias. E eu pergunto a você, a gente não sabe quantos dias nós ainda temos para viver. Você pode ser infectado por esse vírus, você pode se recuperar dele, eu posso me recuperar ou não. Se a gente soubesse que nosso tempo aqui se resume a 30 dias, o que a gente faria? Ah, pastor, eu desrespeitaria todas as normas de segurança aí que estão sendo impostas, eu passaria um tempo maior com a minha família, com meus amigos, eu ia comer churrasco, O que você faria para te aproximar, nesse caso, mais de Deus? Acredito que isso tenha muito a ver com nossas prioridades. Antes da gente continuar, eu queria que você orasse, que você pedisse a Deus para que Ele fale ao seu coração, que você pedisse a Deus para que Ele, de alguma maneira, traga um ensinamento precioso aos nossos corações. Vamos orar? Quero convidar o pastor David a fazer essa oração. Peço para que você acalme seu coração nesse momento, você coloque diante de Deus seus desejos, seus sonhos, mas também suas falhas, seus tropeços, seus enganos. Peça para que Deus trate conosco nessa noite a respeito desse tema. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor nesse momento, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, com o nosso coração, queremos render tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. O Senhor nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E nós queremos nesse momento clamar ao Senhor, que o Teu Espírito Santo nos auxilie para que a palavra do Senhor seja ministrada no coração meu, do pastor Júnior, e no coração de todos aqueles que terão acesso a essa palavra, Deus. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Portanto, nós colocamos diante do Senhor nosso coração, porque o Senhor é o Deus que esquadrinha os nossos corações. A Tua palavra pode penetrar no mais profundo do nosso coração e ver os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo que traz temor ao nosso coração. O Senhor conhece todos os nossos dias. Não há nada, Deus, que aconteça na nossa história sem que o Senhor esteja presente. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a aproveitar cada segundo que o Senhor nos dá de graça para vivermos, Pai. Cada minuto da nossa vida possa redundar em louvor ao Teu nome, que os nossos relacionamentos, as nossas conversas, o sentar à mesa com os nossos familiares e amigos, que cada momento que nós possamos perceber a dádiva que é viver e viver para o Senhor. Que o Senhor nos chacoalhe nessa noite, para que a gente perceba o quanto nós precisamos, em cada segundo da nossa vida, louvar e adorar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Com a graça de Deus, amém. Convido você para que pegue sua Bíblia e abra comigo no livro de Eclesiastes, em seu 3º capítulo. Nós leremos a partir do 1º versículo desse texto. Eclesiastes, em seu 3º capítulo, a partir do 1º versículo. Leia comigo esse trecho precioso das Escrituras, trecho conhecidíssimo. Geralmente o 1º versículo do 3º capítulo é bem mencionado por diversas pessoas. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas há muita coisa preciosa escrita depois desse versículo. Eu queria que você acompanhasse conosco nessa leitura. Vamos fazer como a gente já tem feito, pastor? Lerei os versículos ímpares, o senhor responde lendo os versículos pares. Bora. Antes da leitura, podemos sugerir aqui, como é que estão as interações aí dos irmãos? Vamos lá, o pessoal dando boa noite, a maioria aqui dando boa noite para a gente. A Gilda Batista, a Roseli, sua mãe, a Cleusa Regina, tem família, o Noé, aí, maravilha. A Nazaré Naza, a Karina Maduro, o Diego, sempre conosco lá no perfil da farmácia que ele trabalha, a Nilda, beleza, a Ivanilda, a Marlene também sempre presente conosco, o Juliano, Cleide Nascimento, a Luísa também, e a Eu Rita vi que de já Castro. escreveram algumas coisas grandes ali, não foi?
Eu hoje estou sem esse acesso aqui pelo meu computador. Boa noite, pastores queridos, que Deus abençoe vocês sempre juntinhos e felizes, e nos abençoando, orando sempre por todos nós. Aqui, tem uma boa notícia para contar. Na semana passada falei que tinha um primo que estava internado em Santos com a Covid, ele já tinha sido diagnosticado, e foi internado, passou um tempo na UTI, e graças a Deus, ele recebeu alta ontem ou anteontem. Louvado seja Deus por isso. Deus livra, Deus abençoa, Deus cura. Cremos no Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, que sara toda dor. Contudo, nós também cremos que Deus, em sua soberania, capacita pessoas que foram treinadas para isso, para que de alguma maneira também, assimilem o que Ele colocou em seus corações e suas mentes. Louvamos a Deus pelos profissionais de saúde que têm trabalhado de uma maneira empenhada, corajosa e têm dedicado suas vidas como um sacerdócio para servir aqueles que estão precisando. Nós louvamos a Deus por essas vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, queridos? E que Deus abençoe a recuperação de muitos outros, em nome de Jesus. Tem um abraço de Salvador para a gente, da Rita de Cássia Carvalho. Olha que maravilha, tudo bem, Rita? Graça e paz. Conheci a Rita, o marido, os filhos, lá em Janaúba. Privilégio tê-la aqui conosco, que Deus abençoe vocês. Espero poder também fazer uma visita, quem sabe um dia à casa de vocês. Aleluias. Leva eu. Vamos comer uma acarajé, abençoadão. Vamos fazer a leitura do texto então? Brevidade da vida. Eclesiastes, 3º capítulo, a partir do 1º versículo. Nós leremos até o versículo 22. Então fique bem atento ao que está escrito no texto. Assim está escrito na palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, para que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Palavra do nosso Deus. Cremos de uma maneira especial que Ele há de nos abençoar. Tem duas citações aqui de professores famosos que são colocadas no comentário bíblico de Warren Wiersbe. E a primeira dessas citações é essa, uma pergunta: por que as coisas não seriam, em sua maior parte,
absurdas, fúteis e transitórias. É assim que elas são e é assim que nós somos, e os dois combinam muito bem. Quem disse isso foi o filósofo George Santayama, que lecionou em Harvard entre 1889 e 1912. Ele considera, então, que, assim como as coisas, nós também somos absurdos, fúteis e transitórios em sua maior parte. Que definição para a gente, hein, pastor? O que você acha dessa definição? Vamos ouvir a outra? Vamos. Aí você manda bala aí no que você achou. Um outro professor, nesse caso em inglês, na Universidade Columbia, entre 1937 e 1952, Joseph Wood Crutch, ele escreveu o seguinte: não há motivo para supor que a vida do homem tem mais significado que a vida do mais humilde dos insetos que se arrasta para a aniquilação. Um acredita que nós somos fúteis, absurdos, transitórios. O outro acredita que a gente, em nenhuma diferença, a nossa vida não tem nenhuma diferença em relação à vida de insetos. Eles foram brilhantes, ambos, em suas respectivas áreas acadêmicas, e o fato é que eles falam uma coisa que nós, como cristãos, não concordamos muito, né, pastor? Por quê? Não, a gente tem estudado com jovens e é interessante ver isso, a cosmovisão das pessoas, como ela transforma tudo que nós acreditamos em relação ao homem. Porque a cosmovisão cristã vai dizer para nós que nós temos a imagem de Deus em nós. Nós não somos como insetos. Exatamente. Nós somos totalmente diferentes de todos os outros da criação. Tinha um costume entre colegas do seminário, um virava para o outro e falava: o seu inseto. Acontecia. Na hora que alguém falava algum absurdo na sala, ou então fazia alguma coisa nos horários fora de aula, seu inseto. Mas a gente é muito mais do que um inseto, louvado seja Deus. Nós somos pobres, nenhuma riqueza desse mundo pode comprar a salvação. Nós somos cegos em relação às necessidades que temos. Nós estamos nus diante de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, mas há algo que nos diferencia de todo o restante da criação. Nós somos melhores, pelo menos nós não somos, isso a gente pode afirmar categoricamente, não somos como insetos, não é, pastor? Essa parte é legal da cosmovisão. Pode falar um pouco mais sobre isso? A gente crê que a vida humana ela tem um sentido muito mais profundo, né? Sim. Cada um de nós temos uma cosmovisão, né? Cada um de nós usamos um óculos pelo qual nós enxergamos tudo na vida. E essa cosmovisão define praticamente tudo que está à nossa volta, né? Esses óculos, sejam eles muito claros em relação ao que a palavra de Deus diz, ou distorcidos em relação ao que Deus fala a nosso respeito, não é isso? Sim, e o interessante é que nós nunca paramos para pensar na nossa cosmovisão. Nós apenas a temos e agimos a partir dela. Mas nós precisamos fazer esse exercício sempre, de se perguntar por que nós estamos fazendo aquilo. E aí nós vamos chegar justamente naquelas perguntas que a filosofia sempre faz: quem eu sou, para onde eu estou indo, da onde eu vim. E essas perguntas são essenciais para a gente ver a base da nossa cosmovisão. É lógico, com toda certeza, esses professores sabiam muito bem como funciona a vida em ciclos. O Crutch, por exemplo, ele fala que nós somos muito parecidos nesse caso com os insetos. Eles sabiam que, enquanto seres humanos, nossas vidas não podem ser medidas por ciclos, elas precisam ser medidas como um todo. E vamos falar sério, nossas vidas são muito diferentes. São muito diferentes. Pastor David é pastor, eu também sou, da igreja presbiteriana, ambos somos, mas a história de vida dele é muito diferente da minha. E olha que temos algumas similaridades. Nascemos na mesma cultura, torcemos para o mesmo time, somos contemporâneos aqui de quantas coisas. Talvez tenhamos brincado dos mesmos tipos de coisa, tenhamos praticado os mesmos esportes, jogamos junto, inclusive fomos campeões aqui na cidade, ele é goleiro, eu jogando na linha, legal. Agora, somos muito diferentes, as histórias de vida são completamente diferentes. É por isso que a gente pode, quem sabe, escrever uma história, escrever um artigo, a vida da abelha. Geralmente vai ser muito parecido, o ciclo de vida de uma abelha daqui, como uma abelha lá de São Paulo, o ciclo de vida, não mudando completamente suas espécies, vai ser o mesmo. Agora, seria muito difícil escrever um livro, a vida do ser humano
David é uma coisa, a vida do ser humano júnior é outra coisa completamente diferente. Tem muitas nuances, tem muitas particularidades. Detalhe, por que a gente está falando isso? Se nós, como indivíduos, se nós não somos idênticos, se não temos os mesmos ciclos de vida, se Deus permite que você tenha um período da sua vida mais fácil ou mais complicado, se Deus permite que nós tenhamos as nossas oscilações, obviamente, há de ser respeitada essa diferença. Nós poderíamos seguir aqui muito bem com aquela filosofia de vida epicurista. Se você não lembra aí, vai lá, dá uma pesquisadinha, dá um Google aí em como viviam os epicureus. A gente não vai dar aula aqui de escola de filosofia, mas em suma eles tinham aquela ideia do comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E o que Salomão traz aqui nesse texto de Eclesiastes, fala sobre a brevidade da vida, sim, mas o que ele está dizendo é que a vida, ela é muito rápida, ela é efêmera para alguns, ela passa num piscar de olhos, dependendo da nossa cosmovisão. Aquilo que Salomão traz aqui no livro de Eclesiastes, uma vez eu, falando com um grupo de adolescentes, levei aqueles sopradores de bolinha de sabão, sabe? E fiz um monte de bolhas de sabão, e é mais ou menos isso que Salomão está dizendo. A nossa vida, em grande parte do seu tempo, é uma tentativa de agarrar bolhas de sabão que estouram, e muitas vezes ele traz aqui uma expressão, né? Correr atrás do vento, traz outra expressão chamada vaidade. A grande questão é que ele está querendo dizer, nós precisamos de algumas coisas se quisermos viver bem, nós precisamos não abrir mão de determinadas coisas se a gente quiser viver para Deus. O que você está mandando aqui, pastor David? Está precisando de alguma coisa aqui? Chiado na caixa. Está com chiado Começou na um caixa? chiado no meio da live. É? Aham. Ô, gente, é sério? O André está falando para a gente aqui. Eu peço Começou perdão. bem e depois teve um problema. Obrigado, André. Obrigado, André. A gente, na semana passada, a gente ficou transmitindo, aconteceu um probleminha num cabo, e, irmãos, são cabos novinhos. Todos eles foram comprados, adquiridos especificamente para esse tempo. A gente está tentando melhorar. Não é por causa da brevidade da vida. Não é. Ou não deveria ser. É por causa de um tema que a gente já falou aqui há 2 semanas, a imprevisibilidade da vida. Aí sim, combina mais com o que a gente está tendo aqui. A gente fez testes, a gente até demorou um pouco para entrar no ar aqui, por causa disso, dos testes que estavam sendo feitos, tudo ok. Aí acontece um chiado. Peço perdão, se tiver dando para ouvir, eu espero que mandem também um alô. Aqui minha mãe está falando que tá bem, né? Normal. Luísa. O André falou que começou quando começamos a ler o texto bíblico, um pouquinho depois. Misericórdia, gente. Vamos tentar. Se for o caso, a gente tira nossa transmissão do ar e retorna logo depois. Gostaria que você prestasse atenção comigo num vídeo, e agora vai ser o teste, se realmente nossa transmissão está legal. Dê uma olhada no que Francis Chan, um pregador extremamente relevante da nossa geração, o que ele fala aqui a respeito dessa brevidade da vida. Qualquer coisa, se der algum probleminha, você fala conosco, tá bom? O mundo vai sempre manter você olhando para o passado. E nós temos que olhar para o futuro. Se você olhar para o passado, você deprime. E você vai ficar preso no passado. Você olha para o seu futuro. Como será que vai ser aquele momento? E muitas ações e muitas coisas que eu faço são porque estou pensando no meu futuro. E eu penso naquele momento que verei Jesus, porque percebi que tudo que eu faço vai me trazer uma recompensa ou um arrependimento. É verdade. Digamos que eu tenha $1000. Ok, então naquele dia em que eu ver a Jesus, o que me traz uma recompensa e o que me traz um arrependimento? Eu poderia comprar um monte de coisas legais para mim, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez eu deveria dar aos pobres, porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você diz que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim. Quando estivermos diante de Deus, você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7.000 filmes?
Ou você Vou paralisar aqui esse vídeo. Só era para paralisar. Eu passei o bendito do slide para frente. Você tem assistido quantos filmes nesses últimos dias? Tem assistido? Eu tenho indicado, inclusive, filmes. Tenho assistido mais do que em outros momentos. Geralmente eu preciso esperar as meninas dormirem para assistir um capítulo de alguma série. Mas como é que você tem usado o seu tempo nesses últimos dias? O pastor Francis Chan está falando um pouco sobre isso. Vou aqui tentar fazer com que a gente volte num trecho que dê continuidade. Agora só não consigo lembrar aqui, pastor. Você lembra? Que ponto que estava? Vamos tentar? Mas aí então, mas naquele dia, Paulo disse, estou olhando para aquele dia. Naquele dia, talvez eu deveria dar aos pobres, porque naquele dia eu seria recompensado por isso. Todos nós já compramos coisas que nos arrependemos, certo? Você diz que desperdício, isso foi um desperdício de dinheiro. Pense sobre o que vamos dizer no fim. Quando estivermos diante de Deus, você vai se arrepender do carro que dirigiu, da casa que morou, das roupas que vestiu, sabe? Você vai querer se arrepender de tudo. Do que irá se arrepender? Quanto ao tempo e como você usou? Você vai dizer, estou orgulhoso de assistir 7.000 filmes? Ou você vai se arrepender dizendo, eu perdi todo aquele tempo? É tudo sobre o futuro. Paulo pensava no que trazer ao final. Vou trazer uma ilustração. Esta foi a primeira ilustração que eu fiz, foi há uns 20 anos atrás. Mas eu não consigo pensar em uma maneira melhor de explicar. Mas na verdade eu não usei uma corda naquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar. Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? Mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador dando a volta em todo o salão. Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que essa corda simplesmente não tem fim, ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nessa partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar? Será que eu vou fazer isso, aquilo durante essa parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto a tudo isso? Isso me deixa louco. Eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha, tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão. Eu vou gastar a minha vida, investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Esqueça tudo que poderia aproveitar, sem ficar olhando em volta. Eu vou ser como um corredor, olhando para aquele momento diante de Deus, porque quando eu encontrar, eu não vou ter essa chance de novo. Nós só temos uma chance nessa vida na Terra, e pode acabar a qualquer segundo para qualquer um. Temos uma chance, daí vem a eternidade. Então eu não vou ser enganado. Algumas pessoas olham as minhas decisões e dizem, você foi tão burro, porque isso vai afetar aquilo. Não, você é burro, porque isso vai afetar tudo isso. Cara, eu tô falando sério. Eu vejo o jeito que algumas pessoas vivem e penso, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora. Você vai se aproveitar agora, nem mesmo sabendo se haverá um amanhã. E você pensa que isso é inteligente e eu sou burro?
Não faz sentido. Paulo disse, não vou olhar para essas coisas. Isso é tentador para todos nós. É o que eu estou falando aqui. É loucura, porque todo mundo vive assim. Todo mundo vive para a parte vermelha. Ninguém está pensando nos milhões e milhões de anos depois. Isso é uma louca decepção que não podemos tirar da mente. Paulo disse, não vou fazer isso. Eu mantenho meu foco naquilo, mantenho meu foco na linha de chegada. E eu vou esquecer o que ficou para trás. Não olho em volta, eu me esforço. Ele disse, me esforçando, lutando para aquele objetivo. Eu vou conseguir. Eu vou passar por isso. E eu vou encontrar ele, ir diante do juiz e ele vai me dar aquele troféu. Ele dizia, ainda não cheguei lá, mas acredite, eu estou me esforçando, todo músculo e tudo em mim, porque eu vou chegar até o fim bem. Amém. Deu para ouvir? Deu para, pelo menos, entender qual o sentido desse vídeo? Depois a gente pode até passar o link para você, se quiser. Dá para passar, inclusive, agora aí nos comentários, ou depois a gente passa nos próprios comentários. A gente pode postar me lembre, pastor, postar na página da Terceira Igreja, esse trecho aqui do vídeo. Obrigado pela sugestão do vídeo, viu, pastor David? Tranquilo. Tem uma citação aqui, gostaria de fazer a leitura. O pastor David mandou isso para mim hoje à tarde. E Joan Baez, não sei se é assim a pronúncia correta, mas para a gente vai ser aqui assim, desse jeito. Ela diz, não podemos escolher como vamos morrer, mas podemos decidir como vamos viver. Falou isso num determinado contexto, e dentro do que ela estava falando, o sentido era, nós temos possibilidades, na maior parte das vezes. Nem sempre podemos escolher ou decidir tantas coisas. Não tem como a gente mudar, já falamos isso aqui algumas vezes nas lives. Não tem como a gente mudar o passado, não tem como a gente mudar o clima, não tem como a gente mudar o tic-tac do relógio, não tem como a gente mudar a decisão do outro, não tem como a gente dizer simplesmente para as coisas, sejam assim. Tem coisas que estão absolutamente fora do nosso controle, mas há algumas que estão debaixo da nossa responsabilidade. E é sobre essas coisas que ela estava falando. Quem é essa distinta senhora aqui, pastor David? É uma cantora norte-americana, nasceu em 1941, e ela canta um estilo bem diferente para a nossa cultura, que é o folk. Delícia de ouvir. Se você gosta de folk, escute um pouco dos... Como é que é o nome daqueles abençoados dos Guilhermes lá? Os Arrais? O Projeto Sola. Projeto Sola. Projeto Sola. Eles tocam algo parecido com folk aqui pra gente. E é muito, a qualidade deles é muito boa. Projeto Sola. Pesquisa aí que você vai gostar. E nesse sentido, pastor David, aí a gente volta especificamente ao nosso tema, dentro do que o pastor Francis Chan pôde nos dizer, o texto vai nos ensinar algumas coisas. Salomão, de certa forma, ele usa algumas ilustrações aqui para nos trazer alguns ensinamentos. Especificamente, se você olhar voltando lá no texto, Eclesiastes, 3º capítulo, a partir do 1º versículo, você que chegou agora, seja bem-vindo. O texto, nos seus primeiros 8 versículos, ele vai trazer um ensinamento que a gente pode traduzir dessa maneira: olhemos para o alto, Deus ordena o tempo. Olhemos para o alto, Deus ordena o tempo. Não é preciso ser filósofo para saber que tempos, estações fazem parte da vida, né? Não é preciso parar para pensar demais para a gente perceber que há estações em nossas caminhadas, há épocas em nossas vidas, há tempos que não voltam nunca mais, foram vividos, tiveram ali sua relevância, e coisas que vivemos lá naquela época, talvez até hoje nos influenciem hoje. É uma coisa que mostra como nossas vidas são complexas. Salomão, ele vai fazer aqui 14 declarações de que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, de certa maneira, procurando realizar a sua vontade. E todos esses acontecimentos vêm de Deus, são bons e têm o seu tempo certo. Eu queria que você desse uma olhada nesses paralelos aqui que Salomão faz. Logo no 2º versículo ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Nossas vidas têm um prazo, e esse prazo não é igual para todos. Talvez você não vai ter 30 dias para viver.
talvez eu não vá ter. E a grande questão não é o quanto ainda temos para viver, mas depois de morrer, será que de fato vamos viver? Essa sim é uma pergunta que parece filosófica, mas não, há tempo para nascer, tempo para morrer. Coisas como aborto, controle de natalidade, eutanásia, o uso de espermatozoides e óvulos desconhecidos para fertilização in vitro, dão a impressão de que o ser humano está no controle do que é o nascimento, né? Inclusive do que é a morte. Mas o que Salomão está afirmando aqui é que é exatamente o oposto, é que Deus está no controle dessas coisas, é que Deus é quem dá o início e Deus é quem dá o fim. O nascimento e a morte, eles podem estar até mesmo numa noção de ser uma contingência humana, mas não, são determinações divinas. Faz parte da nossa cosmovisão, como disse o pastor David. É Deus quem está no controle disso. Sim, pastor? Sim. Tem uma ilustração que o pastor Jeremias Pereira usou, que encaixa muito bem aqui. É quando nós vamos ao shopping, quando nós tínhamos a possibilidade de ir, né? Algumas cidades no país já têm essa possibilidade hoje. Quando a gente saía de Itajubá para ir no shopping. Ou em Pouso Alegre, ou em São José. Tem um shopping aqui em Itajubá. Não é o shopping, mas é um shopping. Sempre quando nós íamos a grandes restaurantes, havia um card que eles deixavam conosco, porque estava lotado, não tinha mesa, para você não ficar lá na fila esperando. Você começava a passear lá pelo restaurante, chegava a hora que vagava uma mesa, aquele card começava a vibrar e acender uma luz. Ou seja, a sua hora chegou, pode ir para o restaurante. Então, todos nós temos esse card no nosso bolso. Uma hora ele vai piscar e a gente vai falecer. Assim como teve um dia que chegou a nossa hora de nascer. Todos nós temos esse tempo de nascer ou esse tempo de morrer. Tudo que eu e você possamos fazer para tentar aumentar ou diminuir, não tem como. Essa fila já está sendo chamada, essa senha, e uma hora ou outra essa senha será nossa. Vai chegar. Talvez uma das coisas que o nosso inimigo, Satanás, queira mais fazer, não é simplesmente apresentar propostas para que a gente se afaste de Deus. Isso ele vai fazer, isso é inevitável. Isso a nossa própria carne vai pedir. Não é nem algo que Satanás simplesmente e unicamente vai fazer. O mundo vai nos incentivar a ter um pensamento contrário ao que Deus preceitua para as nossas vidas. Mas talvez uma das coisas que ele mais queira que aconteça com você e comigo é simplesmente se esquecer de que esse tempo aqui vai ter um fim. Algumas pessoas vivem como se Deus não existisse. Algumas pessoas simplesmente, mesmo conhecendo preceitos bíblicos, preceitos a respeito de Deus, preferem se esquecer, achando que com eles nunca vai acontecer alguma coisa. E aí é o cara que acelera demais, é o cara que se arrisca demais, é a pessoa que experimenta todo tipo de coisa, independentemente do que sejam essas coisas. O fato é que Deus, a palavra dele nos afirma, Salmo 139 diz que nós fomos entretecidos no seio de nossas mães. Deus, no ventre das nossas mães, fez com que toda aquela estrutura genética pudesse estar sendo formada dia após dia, multiplicação após multiplicação daquelas inúmeras células, algo perfeitamente sendo dirigido, orquestrado por Deus dentro do ventre das nossas mães. Assim foi com todos nós. Isso tudo perfeitamente feito por Deus. Efésios, no seu 2º capítulo, no 10º versículo, o apóstolo Paulo usa uma expressão linda aqui que fala sobre isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A ênfase de Paulo aqui vai muito além do simples nascimento, fala a respeito do novo nascimento também. Assim como Deus nos fez no ventre de nossas mães, a gente tem que reconhecer, a morte é real, e Deus também preparou um dia para a nossa morte. Está certo que aos nossos olhos, olhando simplesmente pelo parâmetro horizontal, daqui de baixo para cima, nós podemos apressar, entre aspas, a nossa morte por causa da insensatez, mas a gente não pode evitar. Quando chegar a hora, vai ser. A palavra do Senhor nos ensina. Citei o Salmo 139, no versículo 16 diz: no teu livro estão escritos todos os meus dias.
Se eu tivesse acesso a esse livro, Pastor David, a primeira coisa que eu faria seria olhar meu nome. Até quando estava Ver isso o aí? final da história, né? Até que dia eu estaria aqui? Depois eu olharia algumas pessoas que fazem parte da minha vida. Até que dia essas pessoas vão estar? Depois acho que eu ia cobrar para falar. Que vergonha, que vergonha. Mas você e eu temos um início, todos nós teremos um fim nessa caminhada. O segundo versículo ainda fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, não é isso? Sim. O povo israelita tinha um costume rural, uma cultura mais ruralista. E o calendário religioso de Israel era inclusive definido por uma cultura agrícola. Muitas festas aconteciam, muitas reuniões aconteciam especificamente em determinados momentos do ano, regidos por um calendário agrícola. A gente vê que os homens, eles podem arar, eles podem semear, mas somente Deus pode fazer com que as lavouras cresçam. Uma peste de pulgões impediu que o cultivo de algodão continuasse a acontecer numa cidade lá do norte de Minas, chamada Porteirinha. Se tem alguém de Porteirinha aí, um abraço muito especial a você. Se você conhece Porteirinha, é a cidade que a Mariana, minha filha, nasceu. Nunca mais plantaram pulgões, porque por mais que a região fosse favorável, nunca mais plantaram pulgões, não, nunca mais plantaram algodões. Ah, misericórdia, gente, deve ser cansaço ou sono. O detalhe é, se não for por Deus, tantos algodões não nascem, como também, se não for pela graça de Deus, nenhuma plantação vai resistir. Elas precisam desse cuidar, dessa provisão constante de Deus. Há o tempo de arrancar, há o tempo de plantar. O que a gente pode falar mais sobre isso, pastor? Quando você fala do homem do campo semeando, isso também pode ser um paralelo para a nossa vida, do nosso testemunho do Evangelho de Cristo, né? Nós podemos plantar, nós podemos tirar as arestas, podemos fazer tudo, mas quem dá crescimento ao coração, no coração do homem, essa semente germinada lá, é só o Espírito Santo de Deus. Talvez o homem do campo tenha mais essa convicção que muitas vezes nós temos. Nós queremos enfiar a goela abaixo o Evangelho, queremos produzir resultados, mas a palavra de Deus deixa bem clara para nós que só o Espírito Santo de Deus pode dar o resultado que Ele deseja que aconteça. Amém. E aí, se tivesse apenas mais 30 dias de vida para viver, a nossa sugestão, olhando para o texto bíblico, é: olhe para o alto, olhe para o alto. Deus ordena o tempo. Ele fala aqui algumas outras coisas. No terceiro versículo, matar, curar. Essa ideia de matar, naquela época, existia muito mais do que agora a noção de guerra. A noção de que nações iam para a guerra, se preparavam para a guerra. Alguns, nesse caso, não era nem simplesmente para matar outras pessoas. Às vezes era autodefesa. E até mesmo questão de peste. Deus permitia, Deus rege a terra. E Deus não perdeu o controle quando a Covid foi descoberta. Absolutamente não. Deus tem usado a Covid para cumprir os seus propósitos. Um dos propósitos de Deus era permitir que saíssemos das quatro paredes, estivéssemos aqui agora batendo esse papo com você. Faz falta a gente estar reunido como igreja? Faz, mas não temos a menor dúvida, Deus permitiu que esse tempo acontecesse. Deus pode usar recursos humanos, mas também pode realizar os seus milagres, com propósitos específicos para cumprir a sua vontade. Você crê nisso? Sim. Eu espero que sim. Versículo 5 está dizendo espalhar pedras, ajuntar pedras. Alguns, naquela época, eu falei que é uma cultura rural, estava lendo no dicionário do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, um comentário sobre isso, dizendo que naquela época era costume, para você preparar o solo, você tem que tirar as pedras para então plantar alguma coisa. Era costume que algumas pessoas jogassem pedras nos solos dos vizinhos, para que a pessoa não conseguisse ir tão bem nas suas plantações e ele tivesse, quem sabe, o favor de um futuro comprador. Que negócio é esse, rapaz? É lógico, não era só essa a utilização daqui no caso da pedra. Ajuntar pedras, por exemplo. As pessoas ajuntavam pedras para fazer suas construções, para levantarem muros, construírem casas. Elas faziam isso também.
Nesse caso aqui, a ideia da pedra aqui não é nem boa nem ruim, é só um fato. Um fato que é controlado por Deus, um fato que é ordenado por Deus. Se a gente tem inimigo que está tentando encher a terra de pedra, a ideia do texto é para que você não jogue de volta, mas você possa construir alguma coisa com ela. Olha que aplicação maravilhosa. Quinto versículo diz: abraçar e afastar-se de abraçar. Esse trecho Propício, né? tem sido usado desde que o tempo da quarentena começou, né? Tempo do olá, tempo de dizer adeus, tempo de, oi gente boa, vem aqui, tempo, agora não é hora, vamos esperar um pouco mais. Sexto versículo diz: tempo de buscar, tempo de perder. Tem uma outra versão que diz que há tempo de procurar e tempo de dar por perdido. Interessante isso, né? Nós não somos preparados para essa segunda opção aí, né? De reconhecer perder. que a gente precisa, em um determinado ponto, dizer: se perdeu, não tem volta. Pois é, sim. Até a morte, que é o tempo de morte, é um dos piores momentos da nossa história, é justamente quando nós perdemos alguém querido de nós, né? O senhor sempre fala que Exato. nós não aprendemos a soltar as mãos de quem nós amamos. Verdade. Contudo, por outro lado, a gente também tem que ter essa noção. Quando a gente está em Cristo, a gente não perde. A gente não perde alguém querido. Quando chegar a minha hora, pastor David, não fale que a igreja perdeu qualquer coisa. Porque eu acho que eu vou antes. Eu não vou falar que eu tenho certeza que eu não vou, né? Eu não sou Deus. Você viu o livro? Eu não vi o livro, não deu para pesquisar a sua data. Mas a gente não perde alguém que ama a Deus, que foi escolhido por Deus. Me lembro uma história de um senhor que estava voltando do velório do seu próprio filho. Ele era um pastor e se encontrou com um amigo que não pôde chegar a tempo na hora do velório. E esse amigo chegou e falou: perdão, eu não consegui me encontrar com vocês, dar um abraço à família, eu lamento muito por sua perda. E aquele pastor respondeu: perda? Ele falou: perda, vocês perderam seu filho, uma coisa horrível e tal. Ele falou: não. A gente perde alguma coisa quando a gente não sabe onde essa coisa está e nem com quem essa coisa está. A gente perde alguém quando não sabe onde esse alguém está ou com quem está. E aquele pastor respondeu dizendo: eu sei onde o meu filho está. Eu sei com quem o meu filho está. Meu filho não está perdido. Meu filho agora foi achado. A história dele começou na eternidade. A gente se despediu momentaneamente. Mas essa é a graça do Evangelho. A nossa tristeza não é com desespero, é com esperança. Eu trouxe isso para a minha vida, eu nunca mais me esquecer disso. E eu espero, espero mesmo, que a gente tenha esse momento de chorar, o tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Se você vier se despedir de um ente querido, de algum conhecido, é tempo de chorar. Não escute. Se as pessoas estão falando assim: chora não, misericórdia. Isso não é coisa de Deus, não. Você tem que chorar, sim. Você tem que sentir. Faz bem chorar. A psicologia já explica isso também. Leia a respeito disso. Pesquise. Tempo de rasgar, tempo de coser, que diz no 7º versículo. Esse rasgar não é simplesmente você destruir. Aqui também é uma referência ao que os israelitas tinham como costume de, diante de Deus, se humilhar, rasgar suas vestes, numa ocasião de luto ou de arrependimento profundo, rasgando suas vestes diante de Deus. Deus espera que nos entristeçamos ao perder, nesse caso, ao se despedir de uma pessoa querida. Mas Deus também quer que a gente faça o mesmo em relação aos incrédulos, que a gente chore, que a gente lamente. Eu perdi uma grande chance de falar a respeito de Deus. Que a gente chore, que a gente lamente pelos nossos pecados. Tempo de coser. Esse coser aqui é costurar. O significado do texto é exatamente isso. Tem um momento que a gente precisa costurar aquilo que foi rasgado. Tem um momento que a gente tem que recomeçar. Olha que boa oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. Por isso, olhe para o alto. Olhemos para o alto. Deus ordena o tempo. Há tempo para todas as coisas. Olha o que diz o versículo 8º. O pastor David que leu. Amar e aborrecer. Há tempo de amar, tempo de aborrecer. Será que Deus permite que seu povo sinta ódio? É isso que será que o texto quer dizer? Lógico que não. A ideia pode até ser vista, lendo aqui um comentarista, ele diz: a vida é parecida com um medicamento.
se tomados em separados, os ingredientes podem ser letais, mas se devidamente misturados, promovem a cura. Em sua soberania, Deus está no controle e tem um tempo e propósito para todas as coisas. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que aparentemente é bom, obviamente a gente reconhece como sendo para o nosso bem, mas aquilo que não é tão assim enxergado como algo bom da parte de Deus, algo que machuca, tem que ser olhado pelos propósitos de Deus também. Nisso se trata a providência divina, a sábia providência divina, a doce e amarga providência, como escreveu John Piper a respeito da vida de Ruth, por exemplo. Não é não, pastor Leite? O que o pessoal está dizendo aí? Tem uma pergunta que a Nara fez, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso aqui. Já nos dá até uma aflição aqui saber que tem pergunta. A gente não promete responder tudo não, viu? Neste contexto de nossos dias, em que todos os nossos dias estão contados e tudo mais, ela pergunta, não é contraditório ficar com essa neura por causa do Covid-19? Absolutamente. Afinal, a Covid-19 não é o pior dos nossos problemas. Olha, de todo o coração, eu desejava que durante esse período de quarentena nós só escutássemos coisas negativas ligadas à doença, à pandemia, à quarentena, aos resultados que tudo isso pode acabar gerando. Mas não! As pessoas continuam sendo diagnosticadas por outras doenças, e doenças que são tão letalmente fortes, tão relevantes quanto a Covid. Tem pessoas que estão fazendo tratamentos, tem pessoas que estão fazendo quimioterapia, que estão passando por radioterapia, tem pessoas que estão precisando de transfusão de sangue, tem outras que estão precisando fazer transplantes. Nessa semana aqui no hospital, tivemos 3 transplantes num dia só, 2 de rim e 1 de fígado. A senhora, as pessoas, né, nesse caso, que recebem esses transplantes, não é porque fizeram uma lista de coisas que gostariam de receber e agora... Não, é necessidade. Além disso, além das doenças que o corpo pode sentir, a gente vê doença na alma. A gente vê pessoas que estão se desesperando através de outras coisas, como a depressão, por exemplo. A depressão é uma doença. A depressão precisa ser bem tratada. A depressão não é uma brincadeirinha, a depressão não é coisa qualquer. Depressão não é simplesmente a gente chegar aqui e fazer uma oração para que isso passe. Credo, pastor, agora está duvidando da oração? Absolutamente não. Assim como nós oramos para que as pessoas sejam curadas da Covid, mas sabemos que há protocolos que Deus colocou no coração do homem, mesmo daquele que é ímpio, para que a pessoa possa melhorar. A depressão é a mesma coisa. Se a pessoa sofre de depressão, ela precisa procurar ajuda. E uma ajuda que vá além de simplesmente estamos orando por você. Você precisa ir atrás de um psicólogo. Talvez vá precisar ir atrás de um psiquiatra. E, além disso, vamos falar sério, o pior de todos os problemas é o pecado. Tem gente que quer ficar vivo da Covid, quer ficar livre da Covid. Mas tem gente que está preferindo morrer. E eu não estou dizendo que é simplesmente escolhendo a Covid, não, está preferindo matar. Tem uns que estão preferindo matar para ter simplesmente coisas aqui que o dinheiro pode comprar. Estão matando por R$5, estão matando por uma carteira, estão matando por uma moto. Tem gente que está querendo matar os seus relacionamentos. Nesse período de quarentena, tem gente pedindo divórcio, tem gente acabando com uma história, seja de 5, de 10, de 20, de 30 anos. Tem gente querendo matar os seus relacionamentos. Isso é muito pior do que a Covid-19. Porque isso traz algo relacionado à nossa responsabilidade diante de Deus. Você vê como isso é complicado? A Covid, peço aqui até perdão, quem era que tinha falado aqui? A Nara Vieira. Ô Nara, a Covid não é o pior dos nossos problemas. Nós deveríamos, nesse momento, sabendo que temos nossos dias contados e determinados, não viver de forma irresponsável. Viver, olhando para o alto, sabendo que Deus ordena o tempo, mas vivendo de acordo com aquilo que a gente já recebeu da parte de Deus, sabe? Eu espero que, de alguma maneira, tenha ajudado essa resposta aqui, e não é uma resposta que esgota todas as perguntas relacionadas ao tema, mas é algo que a gente precisa fazer, a gente precisa olhar para o alto.
Deus, o nosso Senhor, ordena todas as coisas. E Ele já nos capacitou a viver nesse tempo. Por isso, já caminhamos aqui para um segundo tópico. Olhemos para dentro. A eternidade em nosso coração. O texto fala sobre isso. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o bem de seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. O que já é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que já se passou. Olha que legal. Pregador, nesse caso Salomão, ele muda o enfoque dele, ele deixa de olhar para a vida somente debaixo do sol e ele passa a considerar, nesse caso, a presença de Deus e o que Deus já nos deu, o que Deus já colocou dentro de nós. O 10º versículo fala sobre isso. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. A vida do ser humano é uma dádiva de Deus. Em outras palavras, a gente pode entender dessa maneira. Você ia falar alguma coisa, pastor? Te cortei aqui? Não. Nós temos uma labuta, nós temos responsabilidades, nós temos afazeres diários. Não tem como a gente fugir disso. E pode parecer estranho, mas é um presente de Deus. Pode parecer até contraditório ter que trabalhar. Para muitos isso é um fardo, para muitos isso aí é algo ruim. É bênção, trabalho é algo que é realmente uma dádiva da parte de Deus para as nossas vidas. De certa maneira, lá, exercitamo-nos. Não é para a gente simplesmente achar que isso é um castigo. Não, é uma dádiva. Entenda, Deus permitiu que nós tenhamos algumas responsabilidades aqui ao lado. Quer falar alguma coisa? Na cosmovisão cristã, a gente vê que o trabalho existe antes da queda. Quando verdade. Deus dá a ordem para Adão, dá nome para todos os seres. Ou seja, o trabalho não é apenas uma consequência da queda. É claro que depois da queda, ele se torna esse peso, esse fardo. Mas dentro de nós, né, no plano eterno de Deus, para nós, antes da queda, o trabalho já era uma dádiva de Deus para nós. Olha que frase interessantíssima. Se aceitarmos pela fé que a vida é uma dádiva e agradecermos a Deus por ela, teremos uma atitude mais positiva em relação às dificuldades que vão surgindo. Se aceitarmos a vida de má vontade como um fardo, perdemos as dádivas que forem aparecendo ao longo do caminho. A perspectiva influencia o resultado. Exatamente o que o pastor David falou aqui a respeito de cosmovisão, a respeito do que a gente vê. Na semana retrasada, a gente falou, lembra aquela historinha do cachorro e do gato? Perspectiva. A mesma situação, vivendo o mesmo contexto, mas podemos ter visões diferentes. O cachorro, naquela historinha que nós contamos, uma visão mais positiva em relação à vida. O gato com uma visão extremamente negativa. Se você quiser, dê uma olhada lá no nosso canal no YouTube, ou algumas postagens aí anteriores, no Facebook mesmo, você vai ver como as perspectivas, elas trazem, de certa maneira, uma noção para a nossa caminhada. Deus faz com que a vida do ser humano esteja ligada à eternidade. De que forma? Olha o versículo 11, o que ele diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E o texto bíblico diz, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem recebeu domínio sobre a criação. O homem deu nome aos animais. Leia lá Gênesis, o seu primeiro capítulo, versículos 26, 27, 28. Você vai ler um trecho especificamente sobre isso. Portanto, o homem é diferente do restante da criação. Não tem como a gente concordar com o que aqueles distintos professores falaram lá, que nós citamos no início. Né, pastor? Exatamente. Alguma consideração sobre isso, pastor? Alguém compartilhando alguma coisa? Tem gente de longe aí ou não? Como é que tá? Eu vou falando aqui, depois certo. volto. Eu vou procurando aqui. Essa ideia de ter a eternidade, né, no coração, é algo que nos liga ao céu. Irmãos, vamos perceber, tudo que é bom só pode vir de Deus. E tudo que é de Deus, nesse caso, vai remeter à ideia de céu. Deus vive no seu alto e sublime trono. Isso é descrito na Bíblia como céu.
Senhor Jesus desceu do céu para vir à terra. Aquilo que é o maior presente que nós poderíamos receber, realmente, a vida eterna remete ao céu. Ou seja, Deus fez com que seu Filho viesse do céu para que nós tivéssemos chances de ir para o céu. Tudo que é bom vem de Deus e, de certa maneira, faz com que a gente pense no céu. Então, em resumo, a nossa vida é pensar no céu. Pense aí, em todas as culturas que você conhece. Pesquise cada tipo de cultura que existe ao redor do mundo. Seja aqui na Amazônia, no meio das tribos indígenas, seja em culturas de outros tempos. Pegue culturas remotas, lá daquele Império Egípcio, pegue lá no meio dos persas, vá aqui no nosso tempo mesmo, vá entre os pigmeus, vá no meio das tribos africanas, vá entre pessoas que estão lá naquelas altas montanhas da Ásia. Todos buscam adorar algum tipo de divindade. Todos querem adorar alguma coisa. Não estou dizendo que todos, entre aspas, deuses são reais. Não estou dizendo que todos eles podem salvar e que nem todos os caminhos levam a Deus. Absolutamente não. Só Jesus é o caminho que nos leva para Deus. É por isso que é urgente nós falarmos a respeito da realidade da salvação a outras pessoas. Mas olha que coisa incrível, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo homem nutre o desejo por adorar alguma coisa. Alguns adoram a si mesmos, alguns adoram a família, alguns adoram os bens que eles conquistaram, mesmo que seja por poucos dias. A pessoa compra aquele super relógio e fala: uau, esse é o smartwatch que eu sempre desejei. Eu comprei agora o meu smartphone de última linha, legal. Passa alguns dias, isso até se dissolve um pouco. A pessoa já passa a nutrir o desejo por outra coisa, ela conquista aquilo. De certa maneira, seu coração se acostuma depois de uns dias, mas são ídolos que acabam sendo construídos. Detalhes que esses ídolos não são eternos. A eternidade, a busca por algo que seja eterno, Deus colocou em nossos corações. Diga, pastor David. Tem uma frase que diz que sim, todos os caminhos levam a Deus, como juiz. Somente Jesus leva a mim e a você a Deus como Pai, como nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, louvado seja Deus. Tem gente de Araras aqui conosco também, a Cléria aqui. Que maravilha. E aqui a Gilda de São José dos Campos também. Ô tia Gilda, tudo bem, querida? E a Ivanildo falando que tudo que é bom vem de Deus. Amém. E é interessante a gente fazer esse paralelo, aquilo que o Francis Chan falou. Por mais que nós tenhamos a eternidade no nosso coração, nós não estamos atentos àquilo que a eternidade é para nós. Nós estamos vivendo os nossos dias como se a eternidade não existisse. Como se quando chegasse a nossa senha, a gente não teria para onde ir mais. Irmãos, isso é tão sério, tão complicado, porque passa e muito rápido. A gente poderia até esgotar muita coisa a respeito disso aqui. Queria só dizer, a vida do ser humano, ela pode ser prazerosa nesse presente que a gente vive. Não estou dizendo que buscar o prazer aqui necessariamente é errado, mas pode ser prazeroso mesmo sem ter todos os recursos que a gente quer. Se você olha do versículo 12 ao versículo 14, o trecho que eu li logo no início aqui, tem muita coisa boa que a gente experimenta aqui nessa vida, e não à toa. Geralmente as coisas que nos levam para longe de Deus, elas têm a sua parcela de prazer, mesmo que seja um prazer momentâneo, enganoso e vão. Elas têm a sua parcela de prazer, senão não atrairiam nossa atenção, senão seriam repelidas. Assim como nossa pele tenta se afastar do fogo, nós nos afastaríamos facilmente sem que ninguém desse uma ordem. O pecado é prazeroso no momento, traz consequências danosas, malditas, eternamente. É por isso que a gente precisa ficar atento em relação a isso. A vida parece passageira, mas aquilo que Deus faz dura para sempre. E algumas coisas que a gente experimenta na vida, aqui, nessa parte vermelhinha da corda, como o Francis Chan disse, faz com que tudo ganhe um sentido maior. Por isso, olhe para dentro. Se você já nasceu de novo, se você pertence a Cristo, olhe para aquilo que Deus colocou no seu coração.
Não estou dizendo que a salvação vem de dentro, né? Não estou dizendo isso não. Ah, existe uma força em você, existe uma capacidade, se você quer, você pode, se você desejar, você pode ter, acredite, você... Não é nada disso. Daqui a pouco cortam um vídeo aqui, logo nesse trecho, e postam isso nas redes. Não é isso que a gente está falando, absolutamente não. Nós, em nós mesmos e por nós mesmos, não conseguimos absolutamente nada que nos leve para Deus. É preciso uma intervenção do próprio Deus para que isso seja conseguido. Estamos juntos? Sim? Não? Tá bem, pastor? Tudo certo. Por último, queríamos aqui ter essa ideia. Olhe para cima, Deus ordena o tempo. Olhe para dentro, a eternidade em nosso coração. Olhemos adiante. A morte é certa para todos. Eu falo isso sorrindo, olha que beleza. A morte é certa para todos. Olha que coisa boa de falar, né? Credo, pastor, que assunto mais mórbido, que assunto horrível. Fale sobre outras coisas, fale sobre a vida, fale sobre as possibilidades de vacina em relação ao Covid, fale sobre flores e perfumes, fale sobre comida. A morte é certa para todos. Olhe para frente. Como eu falei, talvez uma das coisas que Satanás queira fazer seja nos tentar a esquecer que a morte é real. Salomão menciona a certeza da morte. Se você volta no capítulo anterior, aí no segundo capítulo de Eclesiastes, a partir do versículo 12, você vai ver até o versículo 23, isso sendo mencionado aqui por Salomão. E ele volta a falar nesse assunto diversas vezes antes do final do livro. Se você quiser, confira. Quarto capítulo, o seu versículo 8º. Quinto capítulo, versículo 15. Versículo 16 também. Sexto capítulo, versículo 6. Oitavo capítulo, versículo 8. Nono capítulo, versículo 2, 3, versículo 12. Você olha o capítulo 12, versículos 7 e 8. Vida, morte, tempo, eternidade. Tudo isso faz parte desses ingredientes que constituem nossa breve existência e que não devem ser ignorados. Você não deve ignorar. Salomão vai dizer aqui no livro de Eclesiastes que mais sabedoria há numa casa onde existe luto do que na casa onde existe festa. Por que será que ele diz isso? Quando existe festa, geralmente nós não paramos para agradecer e nem para perceber como a vida é breve. Na realidade, a gente acha que aquele tempo não vai acabar. Mas, no final das contas, a festa é tão curta, tão pequena, que a maior parte dos nossos dias não tem festa nenhuma. Não tem gente batendo no nosso ombro, não tem gente dando parabéns, não tem gente nos incentivando a fazer absolutamente nada. A realidade é que a maior parte dos nossos dias são bem difíceis, são bem complicados. Tem ali enredos que não são assim escolhidos por nós, mas que precisam ser encarados de frente. Deus está no controle, nós cremos nisso. Nós não sabemos a data. E aí, pastor David, o que a gente pode aprender nesse sentido também? A Luísa mandou o texto na versão dela, acho que é bem interessante para a gente também. Verso 11 diz: todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Verdade. Olhando também para isso aqui, Deus vai julgar mandou a o todos texto na versão dela, acho quando que a nossa história chegar ao fim. Versículo Verso 18 11 aponta diz, para todas as isso. coisas têm o seu Isso ainda valor comigo. quando são É feitas por na causa hora dos certa. filhos dos homens, Deus para que colocou Deus um os anseio prove pela e eles eternidade no vejam que coração são do em si homem. mesmos. Mas como assim os mesmo animais. ele não As consegue palavras entender de Salomão são completamente os aparentemente planos duras. e as obras Ele está de querendo Deus. dizer que Verdade. nós temos, assim como os animais, olhando nossos para isso prazos de validade. Deus, Assim como os animais, somos suscetíveis às dificuldades, às intempéries da vida, às doenças, a um término de um ciclo. E quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar para Deus como sendo a nossa esperança. Nós temos, assim como os animais, feito com seu tempo. Nossos prazos. Você tem olhado para o alto, você tem percebido em Deus a grandeza, a soberania, o poder, a regência sobre todas as coisas. Você tem olhado para aquilo que Deus já te deu, para esse senso de urgência e necessidade que temos de buscá-lo, de honrá-lo, com aquilo que Ele já nos deu. Olha adiante, está logo ali na frente. A nossa chamada está aqui perto.
Isso a gente não gosta de falar. A gente prefere não falar. E alguns falam assim, credo, pastor, não fala essas coisas não. Alguns falam assim, bate na madeira. Você tem olhado. Mas aqui, você e eu podemos vir a conhecer nome de remédios que não conhecemos. Seja nesse ano, seja no que está por vir. Isso se a gente chegar lá. Talvez um de nós aqui vai passar por exames horríveis. Vai passar por notícias trágicas. E vai ter que, no meio disso tudo, ainda assimilar o que Deus ensinou. Você e eu. O nosso fim da jornada não vai ser o mesmo. Tem uns que vão do nada. A chamadinha lá do restaurante vai vibrar na nossa mão. Eu não acho que não vai ser na mão, talvez seja no coração, seja no cérebro, seja independente de qual seja. Deus vai nos chamar. Se o Senhor voltar, as trombetas soarão, o céu vai se rasgar no meio, e nós seremos levados por Deus. Caso contrário, pode ser de uma forma tranquila, pode ser de uma forma trágica aos olhos dos outros. Deus vai cumprir os seus propósitos. Algo importante a se dizer aqui nesse momento também. O gênero de morte que uma pessoa é submetida, seja necessariamente não significa que ela é mais amada ou menos amada por Deus. Entenda isso. Se a pessoa veio a falecer de acidente, significa que ela estava fazendo alguma coisa errada diante de Deus? Absolutamente não. Se fosse assim, a gente teria que considerar que os pais da igreja que foram mortos, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, a gente vê Estevão sendo apedrejado, teve pessoas que foram encerradas no meio, outras foram queimadas. Pessoas que têm sido cortadas quando estão vivas, até perderem o fôlego da vida à medida que são cortadas. Gente, isso são gêneros de morte cruéis. Não, o gênero de morte não representa necessariamente para onde a pessoa vai e nem como é o seu status de amizade, de intimidade com Deus. Pastor, só tá dando um eco, o som tá voltando, o pessoal tá falando aqui. Pode ser que o nosso áudio aqui desconectou. Não? Enfim, gente, eu ia tentar passar aqui um vídeo para que a gente pudesse encerrar esse tempo. Vamos tentar. Não sei, Marcelo, tá vindo aqui? Pode vir aqui falar com a gente, melhor. Se ficar falando aí com gesto, a gente vai entender. Não sei Libras. Pode ser que o nosso áudio... É isso que eles estão falando aqui. Peraí, vamos tentar aqui melhorar só pra gente terminar. Peraí, rapidão. Enfim. Não sei melhorar. Vê se continua do mesmo jeito, gente. Se tiver com o mesmo jeito, a gente caminha para o encerramento aqui. Vê aí, alguém responde rapidamente como é que tá. Sim, não, sim, não. Peraí, vamos tentar aqui melhorar só pra gente terminar. Peraí, rapidão. Melhorou? Piorou? Melhorou, André? Continua. Então tá bom. Quero passar aqui, então, enquanto a gente termina, pastor, vamos colocar um vídeo de uma música Paulo César Baruch, que fala aqui a respeito do tempo, que fala a respeito de quanto tempo o Senhor já nos deu e de como isso é precioso para todos nós. Se o som não estiver bom, por favor, nos avise, viu? O Sr. David vai ficar aí de olho. Vamos colocar. Tá bom. Quero passar aqui, então, enquanto a gente termina, pastor. Aí que não saiu som nenhum. Marcelo, você cortou o som aí? Paulo César Baruch, ele fala a respeito do tempo, e fala a respeito de quanto tempo o Senhor já nos deu e de como isso é precioso para todos nós. Se o som não estiver bom, por favor, nos avise, viu? Eu dei Deus cair de olho, era que esse som colocar isso tudo. Quero passar aqui, então, enquanto a gente termina, pastor. Aí que não saiu som nenhum. Marcelo, você cortou o som aí? Paulo César Baruch. Não, o tempo. Já sei o que aconteceu aqui, irmãos. Olha que loucura. Isso não é coisa do demônio. Vamos ver, Marcelão. Deixa eu conectar aqui e a gente já recomeça. Que luta, hein, gente? Hoje é complicado o negócio aqui. Bom, vamos. Que pena. A música era tão boa.
E tem tudo a ver com esse tempo. Ah, aqui. Se tiver com chiado, a gente para agora. Obrigado pela paciência, irmãos. Acho que deu. Veja se deu certo, por favor. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdei a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo, do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo, do jeito certo. Tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo, do jeito certo. De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder?
Amém. Amém. Louvado seja Deus pela inspiração que Ele dá no coração de pessoas como Paulo César Baruch. Para que a gente encerre esse tempo, eu queria deixar algumas sugestões a vocês. Algumas delas estão aqui. Sugestões ainda para essa semana. Eu queria que você fizesse esse propósito comigo. Dá para a gente combinar isso? Vamos combinar aqui, fechou? Primeira sugestão é essa. Demonstre interesse ou comece... Opa! Tem um som do YouTube aqui no meu computador. Saiu o som ali, misericórdia, gente. Aqui. Demonstre... Deixa eu fechar direitinho, encerrando. Demonstre interesse, comece ou recomece a fazer alguma atividade física. É possível para você, durante agora essa quarentena, fazer isso? Em alguns lugares, como Itajubá, talvez as academias estejam fechadas ainda, mas é possível fazer atividade física. O pastor David está firmão nisso aí, tá ou não tá, pastor? Hoje, acho que foi a primeira vez na vida que eu consegui correr 2 km sem parar. 2 voltas no lago lá de primeira. Que isso, é que bênção demais. Em 2017 eu não fiz isso. Não? Hoje eu já fiz antes de ser desafiado. Fechou. Vamos tentar fazer isso? Você vai se comprometer? Isso não é compromisso comigo, não é muito menos compromisso com o pastor David ou com qualquer outra pessoa. É contigo. A brevidade da vida é real. A vida está acabando. Ô, bonito. Ô, dona, está acabando. Você pode fazer... Ah, não, se eu tivesse 30 dias para viver, eu nem exercício faria. Nesse caso, você tem que pensar que pode ser que você viva mais do que 30 dias. E para você viver mais do que 30 dias, quem sabe viver 30 anos, se Deus assim permitir, você precisa estar bem de saúde. O que depender de você, faça isso. Segunda sugestão que a gente quer te dar. Presenteie algum amigo sem ter um motivo especial para isso. Fechou? Vai tentar fazer isso aí? Qualquer pessoa, qualquer amigo. Uma pessoa que tenha relevância na sua vida. Ó, se eu tiver relevância... Eu sou seu amigo. Não, necessariamente não. Você não faria isso por mim, Marcelo. Pense em alguém que você pode presentear, mas presenteie alguém. Talvez você queira fazer isso com mais de uma pessoa. Louvado seja Deus. Faça isso. Seja qual for o presente, que seja algo que transmita carinho, transmita amor, transmita a noção de que você entende que sua vida está, voando. E tem horas que a gente não sabe, mas vai ser o último momento que a gente vai ver tal pessoa. Aqui, que coisa mórbida. Não, fala sério. Eu não me lembro qual foi o último dia que eu vi alguns amigos de infância. Se eu soubesse que seria a última vez que eu ia jogar bola na rua com alguns desses caras, eu teria valorizado talvez muito mais aquele momento. Se eu soubesse que seria a última vez na vida que eu ia ver determinados ex-colegas de escola, que aconteceu. Teve um dia que foi o último e nunca mais nos vimos. Você percebe como as coisas são muito rápidas, elas podem acontecer de uma hora para outra? A Covid-19 tem demonstrado isso. Falávamos aqui até antes da live começar sobre como isso é cruel. A pessoa que é diagnosticada, ela tem que ficar em isolamento e, dependendo como for o grau da doença, ela não pode ter contato com mais ninguém da família. Se ela vier a óbito, ela não pode se despedir de ninguém. Pode ser seu último abraço, pode ser seu último beijo, pode ser a última vez, você que é casado, vai ter um contato mais íntimo com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa. Pode ser a última noite que você pode dar um abraço nos seus filhos, pode ser a última noite que vocês podem dormir juntos, fazer uma festa, assistir junto um filme, um desenho. É o que a gente falou sobre valorizar o tempo. Valorizar, conta isso também. Não vá dormir hoje à noite como se fosse um gambá, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso só em relação a tomar banho, não. Eu estou falando isso para você não dormir com sujeira no seu coração. Peça perdão, se alegre pelas pequenas coisas que Deus dá. Sabe por quê? Isso faz toda a diferença. Talvez amanhã não dê tempo. Por isso, presenteie algum amigo. Dê um presente para alguém. Tem gente que vai se sentir mais viva se isso acontecer com ela. E por último, deixe essa sugestão. Faça pelo menos. Você não vai dar presente? Faça um elogio de verdade, um elogio por dia, mas o importante é que demonstre Cristo na sua vida. Um elogio que demonstre Cristo na sua vida. Não é para você fazer qualquer tipo de elogio.
tem muito cara que é sem vergonha, que vai querer fazer elogio a quem não deve, de uma forma indecorosa, que também não deve ser feito. Não é esse tipo de elogio. Esse nós repudiamos, esse nós não aguentamos, nós não aceitamos como servos de Deus. Esse tipo de elogio, você, senhora, não deve fazer a ninguém. E se alguém fizer para você, saiba que Deus, antes de mais nada, que está coando tudo isso. Não, é um elogio que demonstra Cristo na sua vida. Você deu uma risada aí por quê, pastor? É que o seu pai se manifestou aqui, filho, antes de tudo, lembre que eu sou seu amigo, hein? Meu pai, te amo, viu? Obrigado pela dica aí. Eu tinha pensado. Agora você falou aqui, vai ficar até sem graça eu dar algum presente pra você, pai. E o Marcelo falou pra lembrar que ele tá aqui na secretaria de Ô, segunda a Marcelo, sexta. Marcelo tá de segunda a sexta aqui na secretaria, que maravilha. Aqui, faça um elogio que demonstre Cristo na sua vida. Talvez esse elogio possa ser trocado, essa palavra. Faça um agradecimento. Talvez você não precise dar nada, mas talvez você precise agradecer. Isso é muito sério. Gente, a vida é muito rápida, a vida passa muito rápido. E as coisas mudam também tão drasticamente, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. As coisas mudam, ainda bem que mudam, ainda bem que a gente muda. Louvado seja Deus, porque esse atributo de imutabilidade só pertence a Deus. Ele muda a nossa história. Louvado seja Deus por isso. Você pode se parecer mais com Deus. Faça isso nesses dias. Demonstre interesse, comece ou recomece alguma atividade física. Presenteie algum amigo sem ter motivo especial para isso. E faça pelo menos um elogio por dia que demonstre Cristo na sua vida. Que Deus assim te abençoe, que Ele te enche de graça. E o nosso desejo de todo o coração é que Jesus nos abençoe. Cremos isso, pastor? Com certeza. Vamos orar? Abra seu coração. Desculpe as interferências que tivemos aqui da parte de som, da parte do áudio especificamente. Tem horas que a gente não sabe o que está acontecendo e a gente agradece a Deus porque você ficou aqui até agora. Nós louvamos ao Senhor, a Deus acima de tudo. Nós louvamos ao Senhor porque em Ti podemos confiar. A sabedoria humana ela é tão limitada que ela tem horas que ela é pega de surpresa. A sabedoria humana se mostra incapaz de resolver alguns assuntos que são atemporais e são transcendentes. Nós te louvamos porque nossa sabedoria precisa reconhecidamente se humilhar diante da grandeza e da soberania do Senhor. Nós te louvamos porque Tua palavra nos ensina a olhar para o alto, a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, controla aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente faz mal a cada um de nós. É o Senhor quem controla, é o Senhor quem diz o sim, o Senhor quem diz o não, o Senhor que move as circunstâncias. No Senhor nos movemos, no Senhor existimos. Ó Deus, nós te louvamos porque em Ti podemos ter esperança. Te louvamos porque podemos olhar para dentro, para aquilo que já recebemos do Senhor. Quando estávamos separados de Ti, mortos em nossos delitos e pecados, tudo que existia dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, apontava apenas para o pecado, para a maldição vinda desde Adão e Eva, para aquilo que também seria a nossa perdição por toda a eternidade. Mas quando Cristo entrou em nossa vida, algo novo aconteceu na nossa história. O Senhor fez com que pudéssemos nascer novamente, e com esse novo nascimento veio a justificação do Senhor, veio algo processual acontecendo em nossas vidas. Somos chamados a viver em santificação. Louvado seja o Senhor, ó Deus, até que um dia seremos glorificados e passaremos a eternidade ao seu lado. Ó Deus, também pedimos de uma maneira especial para que o Senhor nos ajude a olhar para cima, para dentro e adiante. Que olhemos, ó Deus, com uma certeza muito clara. Nossos dias aqui têm um fim, eles terão um fim. Nós louvamos o Teu nome porque Tua palavra nos assegura isso, e de todas as verdades que são faladas nesse mundo e há discordâncias, essa é uma onde ninguém discorda, que ninguém consegue discordar. Nós teremos um fim. Eu peço a Deus para que nossa noção de tempo seja vivida debaixo da grandeza e da soberania do Senhor. Nossa noção de tempo seja vivida com temor diante do Senhor. Por isso eu peço de uma maneira muito especial nesse momento. Se alguém precisa mudar suas prioridades nesses dias, ó Deus, eu peço pela sua capacitação. Se alguém precisa mudar o foco de vida, que mude, ó Deus, para a glória do Seu nome. Se nossa vida é breve e estamos vivendo uma vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor opere uma transformação no nosso ser. Ó Deus, nós precisamos de Ti.
nós dependemos de Ti. Se não for por Sua graça, nós falharemos miseravelmente no que é viver. Nós Te louvamos por essa noite, por tudo que o Senhor permitiu nos viver até aqui, e Te agradecemos pelos dias que ainda nos restam. Que o Senhor seja reconhecido em cada um desses dias que forem vividos. Sejam dias, semanas, meses ou anos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Te dê muita graça, que Ele derrame sobre a sua vida o seu favor, que deu a sua paz, em nome de Jesus. Fique em paz, meu querido. Pastor David, uma palavra de encerramento aos irmãos? Deus abençoe a sua vida, que você tenha a noção do presente que é cada segundo que Deus tem dado a você. E amanhã te espero às 19 horas pelo Zoom, em nossa reunião de oração. Amém. Olha que linda essas frases aqui. Deus tem em suas mãos a chave do desconhecido. Estou feliz assim. Se a chave estivesse em outras mãos, ou se Ele a entregasse a mim, talvez ficaria entristecido. Não conheço os planos dele para o futuro, mas de uma coisa eu sei bem, tenho o sorriso dele, e a sua graça é um refúgio seguro, enquanto não vou para além daqui. Que Deus te abençoe, que Ele guarde seu coração. Jay Parker. Foi essa semana passada ele faleceu. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Que Ele, de alguma maneira, possa nos fazer viver bem. E quem sabe, até deixar um legado como essas linhas, escritas por esse precioso pensador. Fique em paz, meu querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite.